Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. E aí um problema que o Vasco tem, a pergunta é, efetivo Paiva, volta Ramon Dias ou um outro treinador? Se tivesse um ambiente, como o Matheus acabou de falar, não tem esse entorno. Se tivesse um entorno ali, de repente, olha, vamos fechar aqui como o Cruzeiro fez com o Mas aparentemente Seabra. não fechou tanto assim com o Seabra também, né? É. Porque vai fechar com o Cuca. Foi atrás do nome. É que mudou do dono também. Acho que o Ronaldo tinha um pensamento tava bem alinhado ali, olha, é da isso. base, vai trabalhar aqui, né? Aí mudou o Pedrinho, ele quer grife também. Sim. Né? Mas o problema é que o Vasco não tem, né, nem esse entorno. Aí se você largar o Paiva lá, é bem capaz dele ser consumido na primeira tropeço. Eu também acho que seria muita... Confesso que é meio bizarro a volta do Ramon, mas... É o que o Ramon, o Ramon ele conhece. Mas é o que tá se apresentando aí. A única coisa que me pega... os casos ali que você vai selecionar alguns na história. A única coisa assim. que me pega dessa volta do Ramon é a implicância que ele tinha com o João Vitor. Porque pra mim, o técnico pode ter implicância com o melhor zagueiro do elenco. Eu acho que já é um problema. E que ele avaliou, né? E que ele avaliou. Era uma implicância ou era uma defesa pelo Bedel no time, que tinha uma relação ali, né? Implicância, né? Se for as duas coisas, é implicância. Eu acho que tem mais problemas em relação aí. Tinha a situação do Bedel, que, pelo que consta, algumas notícias... Era um queridinho. O grupo estava meio rachado entre... Já foi pro Boca entre Juniors. jogadores brasileiros e jogadores estrangeiros, enfim, que ele mais ouvia os jogadores estrangeiros do que outra coisa. E também algumas declarações do Ramon Dias, por exemplo. Nunca briguei pra não cair. Lembra disso? Ele tinha essa postura um pouco arrogante. Lembra disso? Quando sai... Inclusive... Levou um baile do nosso Nova Iguaçu e falou, não, no jogo de volta pode ir pro estádio que eu vou vai estar na final. Quando sai... Tem a multa todo mundo... multa do Ramon, que não foi paga ainda pelo Vasco, que a galera fala que pode diluir no salário dele pra ele voltar. Quando sai, todo mundo fica falando... Quando ele saiu, todo mundo ficou falando sobre isso. As declarações dele, que ele agiu de forma... Ele estava fazendo por onde para ser respeitosa. demitido. Do Vasco, que ele já não tava... Já tava no fim de ciclo. E aí, assim, o Vasco... beleza que tá desesperado. Mas aí até você começar o seu futuro retornando pro passado... Não sei se é... Gostou? Não sei mas se o Luiz Felipe Melo manda aqui. O Paiva ainda não tem lastro pra ser efetivado. Eu acho loucura jogar ele na fogueira. Primeira sequência de derrota, ele não vai ter estofo nenhum pra aguentar. Tipo assim, vai ser arrancado de novo e aí o Vasco vai voltar tudo de novo em julho, agosto. E eu acho que não há... Eu concordo, cara. Mesmo que o Matheus falou... Pra mim, é a volta a Ramon Dias. Pra mim, a solução mais fácil é essa. Agora, como a gente tava falando aqui do departamento de futebol que existe... Só que, no momento, a gente não sabe que departamento de futebol é esse. Que dinheiro que o Vasco tem. Agora, mas, Luiz, tem uma situação assim. Você não vai... Eu gosto desse parada. Não, tem que ter uma solução no departamento de futebol. Tem, mas ela não, às vezes não se apresenta, irmão. E a solução que tem é o seguinte, você tem um... Não é o trabalho, você não vai achar sempre... Não, você não vai achar sempre essa solução, Matheus. Não, mas você tem que ter opções. Os clubes, eu quero saber se todo clube acertasse o trabalho, não quer ninguém. Mas a opção do Ramon... A opção do Ramon... Mas a opção do Ramon é porque o Pedrinho entende que ele é o mais competente, mais capaz, porque conhece o grupo, ou é porque é uma forma de... resolver alguns problemas de uma tacada só. Dinheiro, já que ele não saiu do bid, já tá lá ainda, tem relação da multa. Eu acho que não entra no mérito do dinheiro a partir do momento que o Vasco demitiu e vai pagar 6 milhões pro Álvaro Pacheco. Então já não entra nesse mérito do dinheiro. Se o Vasco tivesse pensando em dinheiro, não teria demitido o Álvaro Pacheco. Não, e pra mim é o seguinte... Mas não pode querer não pagar essa dívida? Mas eu acho que não é isso que vai pesar pra escolher o Ramon. Não, pra mim quem pode tirar o Vasco do rebaixamento, e isso já foi utilizado outra vez e não deu certo, no Vasco. Vou lembrar de um nome que Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo já foi utilizado pra tirar o Vasco do rebaixamento e conseguiu, e depois foi chamado de novo e não conseguiu com o Germán Cano no ataque e tudo mais. Então, assim, Mas mesmo assim, mesmo tendo o Vanderlei como esse exemplo negativo, eu acho que é o treinador que pediu a contratação de parte dos jogadores que estão no elenco. Conhece o elenco como ninguém. Não vai chegar, vai precisar se adaptar. Pediu o esforço. Não vai, enfim, não saber onde tá, igual o Álvaro Pacheco. O problema é ele é um cara que vai voltar pra um lugar que ele conhece já tá aí, enfim. E o problema é o contexto do Vasco. Você achar essa solução que o departamento de futebol é pra achar
num contexto desse aí, irmão. Porque assim, aí, num contexto desse, você vai eliminar vários caras não vão querer ir pro Vasco agora. Agora, no momento que vou achar uma solução fora. Tá, mas a solução não vai querer ir pro teu time. A solução. Eu também acho. Porque não tem dinheiro, não tem... Que vai então, ter pra frente... para as pessoas que entrar no seu clube. Vai ter contratação, não vai ter contratação. Mas eu acho então, que assim, existe um meio termo entre, assim, o total desconhecimento do elenco, que foi o Álvaro Pacheco, e claramente eu não sabia o que estava fazendo ali, e a outra opção. Qual outra opção? O Jair Ventura, por exemplo. Eu acho que seria, seria o nome mais factível que o Ramon, por exemplo. Você acha melhor um Jair do que um Ramon? Acho difícil o Vasco ter atuações piores no ano do que teve com o Ramon Dias com o Jair. Nesse contexto, eu acho o Ramon Dias mais técnico. Mas nesse contexto, com tudo que vinha acontecendo... Mas é um elenco que o Jair não trabalhou, né? É um elenco... Essa é a diferença. Mas é aquele negócio, o Jair conhece futebol brasileiro, né? É por isso. Então, eu tenho algumas... Não é o Álvaro Pacheco. E ainda não chegou no meio do campeonato também, né? De repente, chegou... Não é nenhuma não, pra mim é Ramon Dias. Com grupo não, unanimidade não vai ter. Porque assim, se não é o Ramon Dias no ano passado, vai ter caído. Fez campanha de sexto colocado. Mas né, com o Ramon Dias também caiu pro Nova Iguaçu, tomou 4x0 do Criciúma. Não, caiu, mas assim, eu acho que ele não cairia no Brasileiro. E outra coisa que a gente tem que falar, hein? O Ramon, ele não foi muito correto com o Vasco. Não foi, pô. Então, é isso que ele tá falando. Negócio de falar que nunca disputou rebaixamento. Não, e outra coisa. Todos os relatos que a gente tem, eu tava no dia ligadinho na Atenção Vascaína, depois a gente trouxe eles aqui. Foi um negócio de sair do campo dizendo pra primeira pessoa que eles encontraram que estamos fora. E aí, lógico, a diretoria foi assodada, soltou no Twitter. E nesse caminho que eles avisaram, estamos fora, eles sentam, pedem pra dar uma coletiva pra se despedir. E aí aproveita a coletiva e fala, nos demitiram pelo Twitter e tudo mais. Então, assim, teve 2 papos na história. E aí, então, tudo bem. Hoje, com o Pedrinho, não tem ninguém que ele tenha... Você não sabe o que aconteceu ainda. Não tem ninguém com quem eles tenham se desgastado, porque saiu todo mundo. Sim. Saiu o Lúcio, saiu todo mundo. E o Pedrinho não tava envolvido com isso. Mas é o Vasco, não interessa. Era SAF Vasco, eram outras pessoas, mas é o Vasco. No final de tudo é o Vasco. É o torcedor do Vasco que ficou ali apreensivo, que ficou meio, bolado. Então, tem esse fator, né? Esse quesito aí de que... Sabe por que eu digo isso? Porque o torcedor não vai esquecer. De repente, no primeiro momento que for de fato o Ramon e o Emiliano, eles conhecem o Vasco, estavam aí agora, no meio desse caos aí, é isso aí. Aí o negócio volta a dar uma rateada, vai voltar à tona, e aí a galera vai lembrar, mas também esse Ramon Dias também já tava sacaneando a gente lá no final, blá, blá, blá. Eu achei que o ideal era um nome zerado. Mas me parece que não... uma história. Mas me parece que... Até porque por causa disso. Pedrinho da caneta, não foi eu que contratei o Álvaro. Beleza, vou tirar e vou começar do zero. Só que você traz o Ramon... Porque esse cara, pra construir a história, ele vai chegar no meio de um elenco que a maioria teve casa invadida, casa pichada, carro quebrado. Mas infelizmente, não é a primeira vez onde jogador toca na bola é vaiado. Não, pra cacete. Onde a torcida faz protesto público zero num jogo contra o São Paulo. Então, todas essas adversidades... O cara tem que entrar com um contexto muito grande. Tipo assim, ele tem que entender muito o que tá acontecendo no Vasco. Cara, esse é o ponto, entendeu? Mas eu tenho dúvidas. É muito específico. Eu tenho dúvidas, continuo tendo dúvidas. Eu também tenho dúvidas. Porque o negócio tava desgringolando na mão dele com todo esse contexto. Começou a dar errado com ele. Quem inventou os 3 zagueiros foi ele. Quem inventou o João Vitor de alguém com estatura, zerado, mas com estatura. E que seja bom. E que vá arrumando essas situações. Não, mas eu não vejo... Quando eu vou pensar as coisas, eu penso em nomes. Mano, quem? Então, vamos lá. A gente tá falando de Fluminense, é outro patamar. Hoje a situação do Vasco é outra. Sim, eu não acho, eu juro por Deus. Apesar da podem me xingar aí, mas eu não acho. Eu acho que pra situação do Vasco hoje, o Mano Menezes é um nome com estatura pra chegar e arrumar. Ele querendo trabalhar. Num cenário desse, ele foi mal com o Corinthians, né, mano? Cara, num cenário desse, ele foi mal com o Corinthians. Aí mais atrás eu lembro da situação dele com o Flamengo. Eu não acho que o Mano... No passado, a pontuação dele foi pior que a do Vanderlei. Eu acho que o Mano não estaria disposto. Eu acho que o Mano também acho isso. Eu acho que o Mano jamais assumiria o Vasco. Ele tá disposto. O primeiro ponto é esse. Mas as notícias que giram em torno do Ramon Dias, até agora eu vi muita notícia assim. Especulação. O Ramon está esperando só a ligação do Vasco. Não, o Ramon desembarcou porque é o aniversário do filho dele. Beleza. Ele tá esperando só a ligação do Vasco. Mas tem que existir a ligação do Vasco.
É tudo especulação. O Álvaro Pacheco foi demitido na quinta-feira. Quinta-feira. Aí sexta, protesto, sábado o pessoal tava mobilizado pro jogo. Passou o domingo inteiro agora, até agora nada, nenhuma movimentação em torno disso. O Vasco volta a jogar quarta-feira. Se não fechar com o Ramon Dias amanhã, eu tendo a achar que não é o Ramon Dias o nome. Não tem data FIFA, não tem nada. Não tem nada, entendeu? Eu tento achar que... O Ramon está no Rio. Estão conversando com outros nomes que não Ramon Dias. O Emiliano não foi, né? Não foi embora, o Emiliano. Não, tem postado Emiliano foi aniversário. É aniversário dele hoje, não foi então, ontem. Aí o Ramon veio. Os jogadores estavam lá. Tinha Zé Gabriel lá, tinha Verrete lá. Então. Zé Gabriel, que é muito amigo do Emiliano. Vai ser o Ramon, cara. Eu acho que vai ser o Ramon. Emiliano. É muita especulação ainda, porque a gente quer encaixar as coisas. Eu também quero encaixar as coisas uma com as outras, mas, tipo assim, o Pedrola já falou, não tem nada. Não, né? Tem nada até agora. Nada. Mas pra mim, teria que ser o Ramon. Não dá pra ser alguém começando. Tem que, se não for o Ramon, não tem que pode alguém... ser, tipo assim, o início de primeiro trabalho do cara sendo alguém cascudo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.